Aí eu perguntei para ele assim, não lembro o nome dele na época, né? Mas eu falei, ô Rodrigo, para que serve aquelas duas faixas ali amarelas ali no centro? Ele falou, para dividir a pista. Quem tá vindo fica do lado de lá, quem tá indo para lá fica do lado de cá. E quando que tem seccionada? Falei para ele. Eu falei, quando os caras querem economizar a tinta. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Ele falou, não tô de brincadeira com você, tô falando sério. Eu sempre falo isso, né? Aqui na frente do podcast a gente tem uma ciclofaixa ali. E ela é duplo sentido. Vai e volta. Como que a gente sabe que é duplo sentido? Se eu perguntar para um pedestre que não tem habilitação, até mesmo para uma pessoa que tem habilitação, como que eu sei que aquela ciclofaixa, ela tem duplo sentido ou ela é apenas um sentido só? Ela é extremamente nociva para o meio ambiente. E aí você começa a recolher essas motinhas e jogar no pátio. E aí, talvez a pessoa não consiga retirar por conta do CAT. Eu trouxe um exemplo aqui para você agora. 4 pessoas no veículo. Ele pode transportar até uma. Desde que o fabricante daquele veículo ele tenha colocado ali condições para isso. Tem um banco específico, ele pode transportar até uma. Além do piloto ali, do motorista, tinha mais 3 pessoas. E esse vídeo é o seguinte, eu tive um bate-papo bem bacana com o Rodrigo, e nós decidimos aqui fazer uma explicação sobre a questão dos ciclomotores autopropelidos, bicicletas elétricas. O que é isso? O que é isso, Rodrigo? Você sabe diferenciar o que é cada um desses veículos? Eu já fiz outro programa com você lá. Eu já sei, não, mas vamos explicar pra galera aí. Foi muito legal aquele programa, a gente esclareceu bastantes dúvidas. E antes de qualquer coisa, eu quero começar te fazendo uma pergunta que passa longe do nosso roteiro, mas que de qualquer forma eu não posso deixar de fazer. E aí, Luiz, quem comprou a bicicleta já se lascou ou não? É uma pergunta interessante. Você quer responder ela no final, depois da explicação? Eu vou fazer diferente. Vamos combinar um negócio aqui. Você que está nos assistindo, se você já comprou uma bicicleta elétrica ou um autopropelido ou um ciclomotor, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Só que antes de mais nada, escreve também se você sabe qual é a diferença desses veículos e ainda onde eles podem transitar. Vai ser bem interessante esse exercício, Rodrigo, porque depois que a pessoa assistir esse bate-papo nosso aqui, ela vai perceber que ou ela sabia muito ou ela não sabia nada. Vai ser bem interessante isso. Então deixa aqui embaixo nos comentários para a gente começar a brincadeira. Então, o Luiz, eu nem vou fazer ceninha aqui de perguntas e respostas, porque todo mundo já sabe, obviamente, que a gente prepara tudo antes de entrar com o programa e tal. Então, ao invés de ficar criando perguntas e aquele teatro todo, eu acho que a gente pode ir direto ao ponto. O Luiz, ele preparou com muito carinho uma apresentação pra gente, para explicar desde o começo, né? Desde o que é a bicicleta elétrica, autopropelida, o que é, como ela se classifica, onde ela se classifica e tudo mais, desde esse comecinho, e aí ele vai explicando tudo, a questão de velocidade, de tamanho, onde pode andar, onde não pode. Então, tudo isso o Luiz vai explicando. E eu aqui vou fazer o papel de vocês. O que vier isso a gente não combinou, mas vamos combinar agora ao vivo. O que vier de pergunta, eu vou te interromper e fazer. Manda aí, que certo? A gente vai diluindo. Aí no meio das apresentações. E se porventura alguém tiver alguma dúvida no chat também, eu vou te interrompendo e vou fazendo. Lembrando que o chat tem alguns segundos de delay, então pode ser que a gente pergunte coisa que já passou. Perfeito. Mas não tem problema, a gente vai refazer. Então, mais uma vez, os convido. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no chat pra gente. Então, Luana, agora sim, né? Acho que já pode compartilhar aquela tela do Luiz lá. Compartilha aí, Luana. Por favor. Então Maravilha. É isso aí, Luiz. Fica à vontade, pode começar aí a sua apresentação. Tranquilo, pode me interromper quando você quiser, se você tiver, inclusive, alguma dúvida. Antes de eu começar aqui a divulgar o que eu preparei para vocês, é importante a gente mencionar que esse episódio de hoje, ele está sendo disponibilizado justamente para a gente explicar o que aconteceu aqui em São Paulo em relação às bicicletas elétricas, aos autopropelidos, por conta, primeiro, da resolução 996 lá de 2023, do CONTRAN, e agora, mais recentemente, no dia 14 de agosto de 2026, a Prefeitura de São Paulo publicou uma portaria para que as regras de circulação sejam bem estabelecidas e as pessoas consigam saber exatamente como devem se comportar aqui. E antes, inclusive, até se quiser voltar aqui, Luana, para mim continuar aqui o bate-papo com o Rodrigo, antes da gente disponibilizar aqui o material, porque
A resolução 996, ela estabelece lá no capítulo 3 que cada município pode regular como será o trânsito desses veículos, porque o município ele sabe dos seus problemas, das suas características, e não dá para o CONTRAN, de maneira nacional, estabelecer uma regra para todos os municípios. É muito difícil isso. Então é importante que as pessoas saibam que não é que teve ali uma mudança nacional na legislação, não, essa mudança ocorreu lá em 2023, só que agora, em 2026, em agosto, a Prefeitura de São Paulo ela resolveu criar ali as suas regras, porque hoje aqui em São Paulo a gente sabe que há uma grande quantidade desse tipo de veículo. A gente sabe que esse veículo ele é importantíssimo para a micromobilidade aqui em São Paulo, para a gente tirar uma maior quantidade possível de veículos automotores da via, mas esse convívio ele tem que ser regulamentado para que isso não tenha problemas no dia a dia, né? Então, eu vou até trazer um exemplo aqui. Ontem eu estava no centro de São Paulo e parado no semáforo, passou talvez um ciclomotor, talvez um autopropelido, porque não dá para saber ali só olhando, com o piloto, né, ali o condutor, uma passageira atrás, que eu acredito que seja a esposa, uma criança na frente e uma criança no meio, 4 pessoas. Então, existe regulamentação para isso. A 996, a resolução, ela estabelece os critérios para isso, para transporte passageiro. E só para incrementar um pouquinho na contramão. Então, você vê que é um problema que a gente tem. Tem que fomentar realmente o uso desse veículo, mas em que condições? E aí vem essas resoluções, vem a portaria justamente para poder regulamentar isso. Mas vamos lá, Luana. Feitas essas primeiras considerações, vamos compartilhar aqui a tela agora. Perfeito. Você vai começar explicando para a galera o que é cada coisa, né? O que é cada veículo. Por isso é importante que as pessoas já coloquem aqui nos comentários o que ela acha que é uma bicicleta elétrica, para a gente começar aqui a brincadeira. Então vamos lá. Os tipos de veículos eles estão estabelecidos lá na resolução 996 de 2023 do Conselho Nacional de Trânsito. E a gente começa aqui com a brincadeira simples. Bicicleta, aqui não tem segredo. Veículo de propulsão humana mesmo, não tem nenhum tipo de artifício ali que vai ajudar a transitar com esse veículo. Então aqui não tem segredo, a brincadeira ela começa a ficar legal aqui, na bicicleta elétrica. Então é um veículo que ele tem um motor a propulsão elétrica, e para que ele seja enquadrado aqui nessa condição de bicicleta elétrica, a gente tem algumas condições. Não pode ter acelerador, ele tem um pedal assistido, que isso nada mais é do que quando você faz força ali na pedalada, esse motor ele vai te ajudar nessa condição, nesse trânsito aí com o veículo. Então vai te ajudar ali realmente ali na força. Potência máxima de 1000 watts, velocidade máxima até 32 km por hora, capacete opcional e o mais importante, sem CNH, sem registro, sem placa. Isso é a bicicleta elétrica. Na sequência, nós vamos começar aqui com a outra divisão, que são os autopropelidos, que são veículos de uma ou duas rodas ou mais rodas, e eles têm algumas características que são similares em algum momento, mas depois elas começam a ficar um pouco diferentes em relação à bicicleta elétrica. O primeiro deles aqui, de apenas uma roda, potência até 1000 watts, velocidade até 32 km por hora, capacete opcional, e se ele possuir um sistema de autoequilíbrio, ele pode ter até 4000 watts. Regrinha também, sem CNH, sem registro e sem placa. Tranquilo? Por enquanto a brincadeira está sossegada, mas a gente vai esquentar daqui a pouco. Vai piorar. Vai piorar. Aqui um outro autopropelido, mesmas regras, potência até 1000 watts, velocidade 32 km. Apareceu aqui uma outra característica, largura até 70 centímetros, capacete opcional, sem CNH, sem registro, sem placa. Tranquilo? Próximo autopropelido que eu trouxe como exemplo, aqui a gente vê muito isso em shopping. Potência até 1000 watts, velocidade até 32, largura até 70, capacete opcional e também sem CNH, sem registro, sem placa. Perfeito? O próximo, que agora a gente tem uma probabilidade maior de verificar esse tipo de veículo em vias públicas, que é o patinete elétrico. Situação, potência até 1000 watts, velocidade até 32 km por hora, largura até 70, entrou um outro componente aqui, o comprimento até 1,30 m, 130 centímetros, capacete continua opcional, sem CNH,
sem registro, sem placa. Lembrando... Essas informações todas, Luiz, já é referente à nova portaria, né? Essas informações todas, elas são lá da resolução 996, que a portaria de São Paulo, ela não tem competência para alterar. Ah, tá. Então, já mesmo do Detran isso. Não, lá do CONTRAN. CONTRAN. Isso, Conselho Nacional de Trânsito. Tá. Então, aqui a gente está na parte dos veículos, da classificação dos veículos, que são estabelecidos lá, que foram estabelecidos, aliás, pela resolução 996. Perfeito? Vamos para o próximo. Outro autopropelido, aqui uma característica maior da gente já ver nas nossas vias. Já, potência até 1000 watts, velocidade até 32 km por hora, largura até 70 centímetros, comprimento até 1,30 m, capacete continua sendo opcional e sem CNH, sem registro, sem placa. Então, perceba que a característica do autopropelido é ali a potência que ela vai até 1000 watts, até 32 km por hora, largura até 70 centímetros e comprimento até 1,30 m. Todas essas condições aqui, sem CNH, sem registro e sem placa. Tá aí tranquilo? Dúvidas? Maravilha? Agora a gente chegou no ciclomotor. O que acontece aqui com o ciclomotor? Quando o veículo ele sai lá de 1000 watts, ele ultrapassa essa medida, ele ultrapassa os 32 km por hora e ele chega nessas condições de até 4000 watts, velocidade até 50 km por hora, largura até 70, comprimento até 1,30 m, agora a brincadeira já ficou séria porque o capacete passa a ser obrigatório e uma outra característica, CNH, categoria A, registro no Detran e placa. Então, sempre que nós temos um autopropelido que ele ultrapassa aquelas características que eu mencionei atrás, ele vem aqui para o ciclomotor. Ok? Tranquilo? E aqui, para quem é um pouquinho mais experiente... Não lembro disso aí. Eu vi no YouTube, né? Eu vi no YouTube isso daqui. Você viu no YouTube. Esse aqui é um ciclomotor que tem um motor a combustão, até 50 centímetros cúbicos, que ele pode ter ali de potência, velocidade até 50 km por hora, capacete obrigatório e CNH, registro e placa. Uma observação que eu faço aqui do ciclomotor é que a resolução 996, ela trata do ciclomotor que tem 1 centímetro cúbico, se houver possibilidade de ter isso, até 50. Então não é que antigamente, que se falava muito, até 49 cilindradas, não precisa de nada. Hoje mudou essa regra pela 996. Então, tendo ali a cilindrada que vai de 1 até 50 centímetros cúbicos, ele entra aqui na regra do ciclomotor, ok? E aqui, um tipo de veículo que a gente tem observado muito aí nas vias mais adjacentes, fora aí do centro de São Paulo, que é um ciclomotor, motor a combustão, que é aquilo que normalmente você monta em casa, ou já compra feito, que ele tem ali o motor a combustão. Vende esses kitzinhos no Mercado Livre, isso, para aí você colocar na própria bicicleta. Você pode montar, e ali nós temos, nesse caso aqui, permitido acelerador. Eu não sei se você vai se recordar, mas lá atrás na bicicleta elétrica, não podia acelerador. Aqui pode. Cilindrada até 50 centímetros, velocidade até 50 km por hora, capacete obrigatório e uma coisa que ninguém sabe, CNH, registro e placa. Isso daqui é considerado um veículo artesanal, que está previsto lá na resolução 699 de 2017 do CONTRAN. Essas condições todas que eu passei até agora foi para indicar onde cada grupo se enquadra: bicicleta elétrica, autopropelido, ciclomotor. E quando você tem um autopropelido que ele ultrapassa os 1000 watts e os 32, ele se encaixa no ciclomotor. Mas quando essas regras são ultrapassadas, a gente encaixa em outro tipo de veículo, que é a motoneta, que você vai sentado, a característica que ele vai sentado, e a motocicleta, que você vai montado. Essas regras foram estabelecidas pela resolução 996, bicicleta elétrica, autopropelido, ciclomotor, e se você ultrapassar alguma daquelas características, você sai de um grupo e entra em outro, e se você ultrapassar mais ainda, você vai entrar no grupo aqui da motocicleta ou da motoneta. Tá. Luiz, é isso. Para mim aqui, por enquanto, é isso. Se você que está aí no chat assistindo for tendo dúvida, pode ir mandando aqui que eu vou repassando pro Dr. Luiz. Acaba saindo o Luiz porque é meu amigo, mas pro Dr. Luiz, né? Maravilha, vamos lá. Advogado especialista. Vamos lá. Ele não gosta de falar do tempo, mas ele tem uns 3 meses, mais ou menos. Um pouco mais, talvez, né? De experiência. Experiência? 30 e quase batendo 36 anos. É coisa
Coisa Um simples. pouco mais de 3 meses, nem por pouco, então. Ninguém né, nem vai Luiz? perceber isso. Pode continuar a sua apresentação aí. Eu vou fazer uma outra observação, Rodrigo, que eu não sei se essa pergunta vai chegar para você, mas é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de indagação. Eu disse que a bicicleta elétrica não pode ter acelerador. E se ela tiver acelerador, o que acontece? Isso é uma pergunta que todos fazem. Quando a bicicleta tem acelerador e existe uma imposição para ela não ter esse tipo de dispositivo, quando ela tem, ela deixa de ser bicicleta elétrica e passa a ser um automotor, um autopropelido ou um ciclomotor, dependendo ali das condições, dependendo de todas aquelas características que a gente passou aqui. Então, importante isso. Se essa pergunta não chegou para a gente ainda, em algum momento vai chegar e já deixa aqui esclarecido. Luana, vamos lá, vamos terminar aqui o compartilhamento? Então, passamos aqui pela motocicleta e agora a gente vai tratar justamente da portaria e das regras que ela estabeleceu em decorrência dessas alterações e para a circulação dos veículos. É a portaria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, 23, de 13 de agosto de 26, e para facilitar, caso você queira visualizá-la aí na integralidade, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo, e aí vai ficar mais fácil para você achá-la. O que essa resolução, essa portaria estabelece? Ela não estabelece, mas ela demonstra o que são os tipos de via e também os locais onde os veículos podem transitar com velocidade e por aí vai. Então vamos passar aqui inicialmente nos tipos de via. Aqui não tem muito segredo, vias e áreas de pedestres. Para quem conhece aí a região central, sabe que ali tem os calçadões. São locais onde tem uma característica específica que tem uma plaquinha ali de R10, via proibido o trânsito de veículos automotores. Isso é 15 de abril, não é? 15 de abril, 7 de abril? 15 de abril? 7 de abril, 7 de abril. Muito clássico isso daqui, para quem anda lá no centro já sabe. Compre e venda ouro. Faltou as plaquinhas, hein? Faltou a plaquinha. E só uma observação, Rodrigo, todas as imagens aqui foram produzidas por inteligência artificial, então eu esqueci de colocar essa aqui, plaquinha. a plaquinha. Tá. E você vai perceber que foi por inteligência artificial, porque olha o desenho que está no chão ali, ó. Tá, Você vê que tá setinha para lá, setinha para cá. Tá, então, mão inglesa. Mão inglesa. E tá aí. muito bonito para ser no Brasil também. Tá muito bonito. Mas vamos lá. A característica aqui da ciclovia é o seguinte. Ela está praticamente no mesmo nível da via, onde estão transitando os veículos, mas existe uma divisão física. Você percebe que tem ali um canteiro central, como você bem mencionou, não parece ser o Brasil, Não, mas aí você que está assistindo o vídeo, você vai se recordar de algum local que tem essa via, essa faixa, né, essa ciclovia, e que tem uma divisão ali física dos veículos. Então, ciclovia é isso, tranquilo. O que é mais comum para a gente, que a gente tem observado muito, é a ciclofaixa na via. Então, ela está no mesmo pavimento ali em relação aos veículos e não tem uma divisão física, né, uma proteção física entre os veículos que estão transitando e entre a faixa, né, a ciclofaixa. Tem muitas vias de trânsito rápido aqui em São Paulo, aliás, muitas vias, avenidas que dispõem desse tipo de local aí para você transitar com a sua bicicleta. Então, isso é uma ciclofaixa na via. É importante esses conceitos aqui para você entender depois onde os veículos podem transitar e qual velocidade que eles podem desenvolver. Aqui na sequência, uma ciclofaixa partilhada com pedestres. Então, perceba que é ali uma calçada bem larga e tem uma faixa aqui de ciclista, né, para o ciclista poder transitar, e os pedestres estão transitando para lá e para cá também. Você pode observar na imagem que lá no fundo os pedestres estão inclusive transitando sobre a ciclofaixa que as bicicletas podem transitar. Existem vias com circulação compartilhada com pedestres e ciclistas, e as características dessas vias são duas. Aqui na imagem ela fica muito clara. Primeiro, a placa. Engenheiro Caetano Álvares aí. Na Engenheiro, por incrível que pareça, não é compartilhada. Essa imagem aqui é da Avenida Sumaré, e tem também na Avenida Paulo VI, se não me engano, algumas vias, até onde eu vi, são 14 projetos aqui em São Paulo que tem esse tipo de via. A característica é a plaquinha, que está lá em cima, regulamentando, dizendo que naquele local podem transitar tanto pedestres como ciclistas, e embaixo, na faixa, você também vê isso, o desenho da bicicleta, a setinha do trânsito ali obrigatório, e o desenho do pedestre ali transitando também. E se eu estiver certo, na minha santa ignorância da época que eu estudei o Código de Trânsito,
o pedestre tem a prioridade. Sempre. Então, se o cara estiver andando de bicicleta ali, tiver um pedestre, ele tem que reduzir e manter 1,5 metro de distância. Por aí, porque o pedestre ele tem sempre prioridade, sempre a gente pensa da seguinte forma, o maior protege o menor. Ônibus, caminhão, carro, moto, bicicleta e pedestre. Então o pedestre ele está sempre protegido por essas condições. Eu percebi que você não fugiu da sua aula lá da autoescola. Vamos lá. Seguindo. A gente aplica? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente joga o carro para cima dos caras de bicicleta, eu confesso, né? Vai tá louco. E aqui uma ciclorrota. O que significa isso daqui? Isso eu não conheço, hein? Se você... Sabe onde tem uma dessa daqui? Ali no início da Direitos Humanos, quem sai da Engenheiro e vai pegar Direitos Humanos, tem uma ciclorrota. O que é isso daqui? Você sai de uma via onde existe uma ciclofaixa, uma ciclovia, existe ali um local para você andar com sua bicicleta, com sua bicicleta elétrica ou autopropelido, e você precisa acessar um outro local que não dispõe desse tipo de faixa. E aí existem as ciclorrotas, onde você transita aqui com sua bicicleta junto com os veículos automotores, motos, carros e por aí vai. E ali nesse pedacinho tem essa ciclorrota e a característica dela é esse desenho que tem aí para a gente na via, e também tem uma placa indicando que o trânsito ali está sendo compartilhado com uma bicicleta. Então sempre que você sai de um circuito que existe para você transitar uma ciclofaixa, uma ciclovia e precisa acessar um outro local que não tem, vai ter ali uma ciclorrota para isso. E aqui uma via de trânsito rápido, é importante a gente mencionar o que é isso. São vias em que não tem parada, né? Não tem nenhum veículo local para estacionar, não tem acesso a lotes lindeiros, então não tem como você entrar ali na sua casa, não tem como entrar em uma empresa. E o mais característico para a gente aqui em São Paulo, 23, marginal Tietê, expressa e intermediária. A local ela não é uma via de trânsito rápido, porque ela dá acesso a lotes lindeiros. Então aqui para a gente visualizar e lembrar um pouquinho, 23 e marginais que não dão acesso aos lotes lindeiros. E a Marginal Pinheiros também, em alguns trechos dela, ela também não dá acesso e ela é uma via de trânsito rápido. Feitas essas observações de vias, alguma pergunta tá aí? Eu acho que não, tranquilo, né? Não, essa parte tranquila. Também tranquilo. Agora nós vamos para as regras de trânsito das bicicletas elétricas e autopropelidos. Por que bicicleta elétrica e autopropelida? Porque essa portaria ela não menciona nada a respeito dos ciclomotores. Ela não fala onde o ciclomotor pode transitar ou não, porque essas regras estão lá na resolução 996. E aí aqui a gente vai tratar só de bicicleta elétrica e só de autopropelido. Esquece ciclomotor nesse momento e vamos aqui nas brincadeiras. Primeiro a gente vai falar sobre a bicicleta elétrica, onde que ela pode transitar. Então, na ciclovia e na ciclofaixa. Aqui tranquilo, só que tem um detalhe, em qual velocidade? Você saberia me dizer em qual velocidade que ela pode transitar aqui? Eu vou chutar, tá? Bicicleta elétrica, não se esqueça que ela pode transitar até 32 km por hora. Se não tiver uma legislação específica para ciclofaixa e ciclovia, acho que é até 32 km por hora. Até 32, só que agora nós temos a portaria de São Paulo, que foi publicada, portaria 23, foi publicada agora em agosto, que ela regulamenta isso. Qual velocidade a gente pode transitar aqui? 20 km por hora, até 20 km. Então, embora a bicicleta elétrica ela pode transitar até 32, aqui até 20 km por hora, ok? Primeira pergunta, então. Quem e como vai saber disso? Fiscalizar. Fiscalizar. Vamos deixar lá para o final, Tá bom. que lá a gente vai conversar sobre isso. Tá. É o quarto bloco aí. Tá bom. Agora, ciclofaixa partilhada com pedestres, vias com circulação compartilhada com pedestres e ciclistas e vias e áreas de pedestres. Qual a velocidade? Aí tem que ser menos, né? Porque aí é mais perigoso, tem que tomar uma atenção ali, Chuta uma velocidade. 12. 12 km. Aqui a velocidade é de até 6 km por hora. Vai andando, bicho. Tá de sacanagem, pô. Veja que ela pode desenvolver até 32, mas onde nós temos pedestres, até 6 km por hora. Eu tava aguardando essa frase porque a gente acabou de ouvir do Alan pro final. O Alan que tá aqui gravando nos bastidores, eu falei, eu vou usar essa frase e vou dar os créditos. Pô, no Brasil, nem de bicicleta a gente pode andar mais, pô. Tá de sacanagem, pô. Você vê que a questão dos autopropelidos, eu falei aqui logo no início, é uma micromobilidade que ela tem que ser fomentada, realmente. A Viviane acertou aqui, ela falou 20 km por hora no chat. Aí, ó, acertou.
Agora precisa ver para qual resposta que foi, de repente. Ela falou que era para a via dos pedestres, né? Não, tem bastante atraso aqui no chat, com certeza deve ter Da anterior. Mas vamos lá, vamos dar um voto de confiança para ela. Então aqui, nesse caso, onde tem pedestre, 6 km por hora. E aqui a regrinha fica base, bem fácil de entender. Ela já falou dos 6 km aqui, tá atrasado lá, ela acertou. Tá atrasado. Então vamos lá. Onde tem ciclovia e ciclofaixa, 20 km. E onde tem pedestre, a regra aqui, 6 km. Então fica bem fácil para a gente visualizar. Agora, o importante da questão da bicicleta elétrica é o seguinte: e se não houver ciclovia e ciclofaixa, onde que ela vai transitar? E nem ciclorrota, onde que ela vai transitar? Então, existe uma regra que ela pode transitar nas vias de até 50 km por hora, ou seja, não pode transitar na marginal, que ali é 60, na local. Tem que ser no mesmo sentido da via, não pode transitar na contramão, e tem que ser na lateral direita da via. 3 regrinhas que devem ser observadas para que ela possa transitar onde não tem ciclovia e ciclofaixa. Bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica. Feito? Enquanto você vai mudando, a Viviane falou que concorda comigo, é melhor ir andando. Melhor ir andando. 6 km por hora vai cair. Se dependendo, você cai ali da bicicleta. Você cai. Vamos lá, vamos seguir. Agora, proibido, bicicleta elétrica, isso é muito importante, não pode transitar. Onde que ela não pode transitar? Em vias de trânsito rápido, que, repetindo, Marginal Tietê. 23 de maio. A Marginal Tietê, lembrando, expressa, a intermediária e a local, ela não é via de trânsito rápido, só que a local é 60 km por hora. Você argumentou como uma via de trânsito rápido, uma via que não tem aqueles acessos, tal, não sei o quê. Não tem acesso para lote lindeiro. Você não sai numa empresa ou numa casa, por exemplo. Isso, então, não tem nada a ver com a velocidade. O elevado Costa e Silva, o nosso elevado querido Minhocão, por exemplo, apesar de ter um limite de 50 km por hora, ainda assim é uma via de trânsito rápido. Isso. A via de trânsito rápido, ela não está ligada à velocidade. Ela está ligada aos acessos que ele tem. Então, também se aplica a bicicleta elétrica no Minhocão, também não pode. Também não pode. Pode ser no final de semana. Ah, não, mas quando aí tá fechado para isso, Avenida Paulista. Isso, mas na via de trânsito rápido não pode transitar. Rodovias, eu não lembro de se tem alguma rodovia, eu tentei lembrar alguma rodovia que está sob a administração da prefeitura aqui em São Paulo, porque a rodovia ela é administração do DR, quando é uma rodovia estadual, ou DENIT, quando ela é federal. Então a gente pega aqui a Fernão Dias e a Dutra, DENIT, ou as concessionárias, e quando a gente pega Castelo... Talvez Ayrton Senna ali, né, de Guarulhos. Então, mas a partir do momento que a administração passa a ser do DR ou da concessionária, ela deixa de ser uma via municipal, ela passa a ser rodovia. E antes disso, ela é a Marginal Tietê. Então, eu não lembro aqui de alguma rodovia. Se alguém lembrar de uma rodovia que esteja administrada pelo município, deixa aqui para a gente lembrar. E não pode, desde que não possua um acostamento ou faixa própria. 23 não tem acostamento. Marginal não tem acostamento, o Minhocão não tem acostamento. Então, por esses locais, a bicicleta elétrica não pode transitar. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Vamos lá. Agora, vamos fazer uma divisão aqui de autopropelidos conduzidos na posição em pé, normalmente. Patinete. Então, vamos ligar a visão agora ao patinete, que fica mais fácil. Ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota. E aí, qual a velocidade? Eu chutaria a mesma de bicicleta. 20? 20. Então vamos lá, 20 km por hora. Tranquilo, sem dúvida. Agora a brincadeira. Ciclofaixa partilhada com pedestres. Vias com circulação compartilhada com pedestres e ciclistas. Velocidade? Aí na FUVEST eu chutaria os mesmos 6, né? 6 km. E observa que eu não coloquei aqui a via lá da 7 de abril, que... o autopropelido, em algum momento eu vou falar isso, ele não pode transitar lá. Então aqui somente pode transitar nesses dois locais na velocidade de 6 km por hora. Mesma regra anterior. Cara, 6 km por hora, aquele monociclo que você mostrou no começo do programa, não dá para parar em pé. Eu particularmente a 6 km por hora, eu tenho curiosidade de transitar para ver como é que é, porque você fez uma observação importante, melhor ir a pé, né? Mas... é o que diz aqui a regra 6 km por hora. E eu vi uma reportagem recente que, com um radar portátil, eles mediram a velocidade desses patinetes, flagrou a 50 km por hora. Só que não era nessas vias aqui, ele estava numa ciclofaixa, mas independente disso, ele estava com a velocidade acima da permitida. Porque seria 20 km, né? Então você vê que o bichinho vai longe aí na velocidade. Então 6 km por hora. Continuando ainda aqui na posição em pé, podem transitar em vias com velocidade regulamentada de até
40 km por hora, mas aí eu vou fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Pode mandar que eu tô experiente. Você já. não me faz pergunta, eu faço para você. Pode mandar que eu esclareço. Olha que interessante. Ele pode transitar em vias com velocidade regulamentada de até km por hora, ou seja, não tem ciclovia, não tem ciclofaixa. Mas em qual velocidade? 32. Pela lógica, 32, 32. correto? Mas, surpresa, 20 km por hora. Embora ele pode desenvolver uma velocidade até 32, São Paulo definiu como 20 km por hora a velocidade que ele pode transitar, até agora na ciclovia ciclofaixa e agora também nessa via com velocidade regulamentada até 40 km por hora. Tranquilo? Uhum. Seguindo, agora nós vamos nos autopropelidos com condução em posição sentada ou montada. Que são parecido com moto, né? Parecido com a motoneta ou com a moto. Vamos lá. Ciclovia, ciclofaixa. 20. 20, tá craque já, 20 km por hora. Ah, porra, também se eu errar essa aí... Maravilha. E seguindo, ciclovia partilhada com pedestres. 6. Circulação. 6. E observe que eu não coloquei aqui de novo a via de pedestre, porque não pode. Onde tem pedestre, 6 km por hora. 6, acertei. Pergunta pra mim, Luiz. Pode perguntar Vamos lá. aqui. Vamos lá agora. Não erro uma. Já era. Ainda na condução. 20. Podem transitar em vias com velocidade regulamentada de até 50 km por hora. Lembrando que a velocidade ele pode ir até 32, mas qual velocidade que ele pode transitar? Lembrando que o que você, no patinete, é com via até 40 km por hora. E agora, nesse autopropelido aqui... Eu acho que é o 32, Luiz. Ele pode ir até 32. Qual que é a velocidade? 32. Fechamos 32? Eu acho que é 32. Mas você acertou dessa vez. Ah, vem em mim. Eu juro que eu não estudei isso aí. Quando eu falei mas aqui, você se apavorou. Eu falei, nossa, Apavorei. não acredito que eu errei. Não, Mas... é porque a minha lógica foi que assim, pô, aquilo lá é um pouco mais seguro, né? A ideia do patinete, do monociclo, são mais perigosos, assim, né? Esse daí já tem mais aquela questão de moto, você tem mais a pegada Perfeito. ali. Eu acho que a 32 tá tranquilo. Tá boa observação. Então, embora a velocidade da via pode ser regulamentada até 50, ele só pode transitar até 32. E eu estou falando 32 aqui, mas se a via for de até 30, ele tem que ir até 30. Claro, Ele não pode sempre ultrapassar respeitando isso. a via. Sempre respeitando a via. Agora, proibido para autopropelidos na condução em pé. Eu já dei uma Que dica é o anterior. monociclo e o patinete, Que eu já dei uma dica aqui. que é a 7 de abril. Isso. Transitar em vias com velocidade regulamentada acima de 40 km por hora. Tá. Então, ele pode até 40 apenas. E, na condução sentada, transitar em vias com velocidade regulamentada acima de 50 km por hora. Tá. Que acho que também aí já entra naquelas vias de trânsito rápido também, né? A marginal local ela é 60. é né? 60, então você já não pode transitar ali. Então, naquelas vias em que é 60, a 23, por exemplo, em alguns trechos dela é 60 também. Embora ela seja uma via de trânsito rápido, mas em alguns trechos ela é de 60 também. E ali, se ela não fosse uma via de trânsito rápido, também não poderia circular. E aqui, regra geral para todos os autopropelidos, tá? Então, independente aqui do tipo que ele seja, não pode transitar na ciclofaixa partilhada com pedestre, não pode transitar na via com circulação compartilhada e não pode nas vias e áreas de pedestres. Aqueles caras que passam a 80 km por hora nessas motinhas elétricas, então, ali na Inajar de Souza ali, desviando dos caras que estão fazendo Cooper, então, não pode, né? Aí já era. Não pode, né? E aí uma última regrinha aqui, que é a famosa calçada. Em hipótese alguma, Calçada. aí pode ser transitar. E a gente tem vê muito... bicicleta também, E a gente vê muito eles transitarem em calçadas Uhum. e não podem, em hipótese alguma, autopropelido. Aí a calçada fica proibida. Uhum. Tá aí tranquilo? Agora vamos aqui, infrações e fiscalização que você mencionou, para a gente fechar aqui o bate-papo nosso com a exposição que eu estou fazendo aqui. Nós temos as infrações e a fiscalização regidos lá pela 996. A gente sai de novo da portaria 23 da Prefeitura de São Paulo e volta para a resolução 996. E aqui ela estabelece o quê? As infrações que nós temos, infrações por excesso de velocidade. Ela não cita diretamente a infração de excesso de velocidade, só que a 996 ela trata de algumas infrações, mas ela já estabelece o seguinte: o que não está estabelecido aqui, vai lá para o Código de Trânsito, que pode ter outras infrações que podem ser encaixadas. Uma delas é excesso de velocidade. Transitar em excesso de velocidade, inciso 1 até 20%, tem uma multa ali de 130,16. Transitar em excesso de 20 a 50, a multa de 193,25.
e transitar em excesso de velocidade acima de 50% da via, 880,41. E para esse inciso 3 tem um adendo, suspensão da CNH de 2 a 8 meses. Até aí tranquilo. Outra infração, transitar em horários e locais não permitidos pela regulamentação estabelecidos pela autoridade competente. E esse finalzinho aqui, estabelecido pela autoridade competente, é justamente a portaria 23, que saiu agora, multa 130,16, e mais uma que eu trouxe de exemplo, transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias. Se você não pode fazer isso, multa de R$ 880,41. E aí chegou na pergunta que você me fez aqui, e a fiscalização? Eu trago como resposta da fiscalização isso aqui para você. Ou seja, você não sabe bosta nenhuma ainda. E aqui a gente finalizou o slide. É isso, Luana, obrigado, fecha gente. aí. Obrigado pela Muito live obrigado, aí. foi muito bacana esse bate-papo aqui com vocês. Eu adorei, Luiz. Fiscalização é o seguinte, meu amigo. Se nós temos uma bicicleta elétrica e um autopropelido que não precisa de placa, não precisa de CNH, como que nós vamos fazer uma multa nesse camarada? Como que nós vamos fiscalizar isso? E aí já surge o primeiro... O radar não pega, né? Mesmo que ele pegue, ele vai registrar o quê? Nada. As costas do indivíduo. Que não tem... Ele não está andando com uma placa ali nas costas para se identificar. E hoje eu vejo um grande problema, é isso. Então ele pode, o autopropelido, transitar na calçada, que o agente de trânsito ele vai expulsar ele dali, mas em que condições? Vai fazer o quê? Porque o grande problema dessa resolução aqui, e não estou trazendo na portaria, estou falando na resolução, ela não traz uma penalidade, por exemplo, de remoção do veículo. E aí a gente sabe de municípios que estão regulamentando a remoção do veículo. Só que aí vem uma questão interessante. Será que essa remoção ela é legal? Porque se a resolução não trata disso, a portaria pode tratar, e a gente já começa nos problemas. E eu tenho uma nova questão em cima disso, Luiz. E aí é um pouco mais técnica, que eu posso até explicar um pouco melhor. As baterias de lítio que são utilizadas para esses veículos, ela é extremamente nociva para o meio ambiente. E aí você começa a recolher essas motinhas e jogar no pátio. E aí, talvez a pessoa não consiga retirar por conta do CAT, que não tenha, por conta de documentação. Começa a ficar encostada no pátio, e essas baterias de lítio, elas viram sim uma bomba relógio. Quem tiver aí em casa que tiver curiosidade, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, fotos, vídeos de baterias de lítio explodindo. Eu uso nos meus aeromodelos, e sempre que eu vou carregar, eu coloco elas carregando, por exemplo, em cima de algum material cerâmico. Ok. Alguns amigos meus até armazenam essas baterias em casa em bolsas dentro da churrasqueira. Porque elas sofrem até autocombustão. Elas pegam fogo do nada. Bateria de lítio. É extremamente perigosa. A gente Perfeito. também, a mesma de celular, que você vê celular explodindo, carregando. Ok. E elas sofrem muitos danos em alta temperatura. Então você imagina um sol de 40 graus do Rio de Janeiro, com um pátio com 3.000 dessas motinhas com bateria de lítio lá, pegando o sol. Uma grudada na outra? Sim, isso pode causar, sim, além de dano à natureza, um incêndio ali de grandes proporções com essas baterias e tudo mais. Então, além de tudo isso, você ainda tem que pensar, você vai retirar essas motinhas e vai fazer o que com essas baterias? Tem que ter o descarte correto. Um outro cuidado, né, que a gente tem que E ter. eu não vou saber explicar número, legislação, essas coisas, mas eu sei, tenho certeza que tem uma lei ambiental prevendo o descarte de baterias de lítio, tanto é que você tem aí em lugares descarte específico para baterias, para eletrônicos. Sim. E tudo mais, não é à toa isso. É por conta da natureza. Tem um jeito certo de você descartar esse tipo de bateria, não é só largar lá no pátio. Então, o buraco é bem mais embaixo, né? A gente tem dois conflitos aí. O primeiro conflito que seria a relação desses veículos com os pedestres, que eu acho que é o mais delicado. Que nem você mencionou, 6 km por hora não dá para fazer nada. Só que será que se a gente aumentar essa velocidade, será que nós não podemos ter algum tipo de problema com acidente envolvendo os pedestres, que não dá tempo de você desviar alguma coisa nesse sentido? Então o assunto ele é bem interessante, bem complexo, e só lembrando que a prefeitura ela não implementou essa portaria do nada. Ela abriu uma consulta pública, ficou essa consulta aberta 2 meses, para as pessoas, para as autoridades, para quem quisesse dar as opiniões, e teve mais de 280 sugestões de
de alteração, né? Então teve ali um projeto de portaria e a partir desse projeto as pessoas puderam dar ali as suas sugestões de algum mecanismo do que pode ser feito. E eu li algumas sugestões lá e a grande maioria pedia um local abrangente maior para transitar com o veículo, uma velocidade maior, mas até que ponto nós podemos abrir isso daí? Eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar, os proprietários, né, vai reclamar do que eu estou falando aqui, mas é interessante isso, porque a gente tem que analisar a situação não como um proprietário, a gente tem que analisar no coletivo. Então eu ando em algum momento de carro, estou em algum momento com um pedestre, eu estou em algum momento transitando com um autopropelido ou uma bicicleta. Agora, em que condições? Quais são as situações ali que eu tenho que ter para poder transitar com esses veículos? E aí a gente está competindo espaço. Se eu falo para você que você pode transitar numa via de até 50 km por hora com autopropelido, você está competindo espaço com ônibus, com caminhão, com carro. E você pode andar até 32 na sua velocidade, que é o permitido ali. E como é que vai andar isso? Você sabe muito bem que dependendo do lugar que você estiver, o ônibus está te empurrando, o caminhão está te empurrando. Então, se você não for um pouquinho mais rápido, e aí esses veículos, como é que eles vão transitar? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E outro, a questão da educação. Eu trouxe um exemplo aqui para você agora. 4 pessoas no veículo. Ele pode transportar até uma. Desde que o fabricante daquele veículo ele tenha colocado ali condições para isso. Tem um banco específico, ele pode transitar até uma. Além do piloto ali, do motorista, tinha mais 3 pessoas na contramão. Então, não adianta você implementar uma questão dessa se você não dá educação. E aí o que eu sempre falo nos podcasts, já falei para você aqui mais de uma vez, a gente tem que investir aonde? Lá na criança, lá na tenridade, 6 anos de idade, a começar a colocar a educação de trânsito ali para ela. Para que quando ela chega lá no ensino médio, ela conclui o ensino médio, ela não precisa nem fazer prova, por exemplo, de prova escrita do Detran. Ela vai direto para a prática. Porque ela já passou por todo, ela estudou ali 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 anos estudando. Isso seria muito mais vantajoso do que você colocar uma portaria dessa, sendo que as pessoas não vão ler. Quem que você acha que vai ler uma portaria dessa? Aquela pessoa que está preocupada com o seu veículo. Mas tem gente que nem sabe da existência disso. Comprou o veículo e o proprietário ali da loja que vendeu falou o seguinte, olha, pode rodar porque não precisa de CNH, não precisa de nada. E quando você não tem CNH, você não conhece as regras de trânsito. E aí você vai saber que não pode andar na contramão? Então é bem complexo essa situação. E eu lembro que você comentou comigo que você queria comprar uma bicicleta, um autopropelido. Ainda quer, mas está nessa. Será que eu compro? Será que eu não compro? E aí, como é que fica tudo isso? É uma situação complexa. Eu sempre falo isso, né? Aqui na frente do podcast a gente tem uma ciclofaixa ali. E ela é duplo sentido. Vai e volta. Como que a gente sabe que é duplo sentido? Se eu perguntar para um pedestre que não tem habilitação, até mesmo para uma pessoa que tem habilitação, como que eu sei que aquela ciclofaixa, ela tem duplo sentido ou ela apenas um sentido só? Porque não adianta você olhar no sentido dos carros. Você tem que olhar do lado de cá também, porque pode vir uma bicicleta de lá, mas pode vir outra. Ela não está na contramão, ela está na faixa dela. Como você sabe? A faixa amarela que tem no meio da divisão, que está dividindo. Faixa amarela divide fluxos opostos. Faixa branca divide limites. Fluxos no mesmo sentido. Então, as pessoas não sabem disso. É difícil se você parar para perguntar, você não sabe. Eu lembro de uma vez, e até estendendo aqui o assunto, que você já sabe que eu falo demais, se deixar a noite inteira falando. Não. Mas você sabe que eu tive lá também meia hora trabalhando no policiamento rodoviário. Uns 3 meses também. Coisa básica. E teve uma oportunidade que eu abordei um carro que fez uma ultrapassagem local proibida. Era uma pista única, sinalizada com faixa contínua, dupla, então nenhum dos dois lados podia ultrapassar. Ele ultrapassou tranquilamente. Ele viu a viatura, porque a viatura ficava posicionada num lugar que todo mundo via. E é normal, quando as pessoas passam por viaturas, dá sinal que tem a viatura, é normal isso daí. Alguém deu sinal para ele, ele sabia que tinha viatura, ele ultrapassou tranquilamente. E abordei ele, bom dia, tudo bem, documentação. Aí eu falei para ele, eu te abordei aqui porque você ultrapassou em local proibido. Ele falou, onde? Ali. Aonde que é proibido? Mas eu não vi ali uma pessoa que estava tentando me enganar. Ela falando, eu vi que ela estava falando a sinceridade. Eu falei, ali atrás. Ali, um pouco atrás aqui, você ultrapassou, eu te parei aqui. Ele falou, mas é proibido ultrapassar? Aí eu perguntei para ele assim, não lembro o nome dele na época, né? Mas eu falei, Rodrigo, para que serve aquelas 2 faixas ali, amarelas ali no centro? Ele falou, para dividir a pista. Quem está vindo fica do lado de lá, quem está indo para lá fica do lado de cá. E quando que tem seccionada? Falei para ele.
Eu falei, quando os caras querem economizar a tinta. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Ele falou, não tô de brincadeira com você, tô falando sério. E ele não tava te sacaneando mesmo? Não tava, não percebi que ele estava mentindo ali pra mim. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Eu falei, não estou de brincadeira, eu tô falando sério. Eu falei, então quer dizer que aqui, quando pinta contínuo, é que tem bastante tinta, e quando é seccionada, ali na frente é seccionada. Então economizou a tinta. Estão economizando a tinta. Ele falou, é. Eu falei, sério isso? Ele falou, é. Eu falei, tá bom, então vou fazer uma multa em você. Ele falou, do quê? Eu falei, de ultrapassagem. Ele falou, mas por quê? Porque você ultrapassou em local proibido. E ali a conversa foi. Nossa. E ali eu já saquei o talão e já comecei a preencher. Ele falou, não tô entendendo porque você tá fazendo isso. Então, depois que ele foi embora, eu fiquei imaginando. Eu falei, cara tentando me tapear aqui. Mas depois você vai vendo as informações e aí você percebe que será que ele me enganou? Será que não? Tentou me enganar? Porque ele levou a multa do mesmo jeito. Mas será? Então, se isso realmente for verdade, qual que é o conceito, qual que é o contexto, qual que é o nível de conhecimento que nós temos do direito de trânsito e principalmente de sinalização? Eu tenho uma pergunta para você, provavelmente você vai deixar aquelas interrogações também, eu não sei se você vai saber responder. Vamos lá. Se não souber, tudo bem, porque tem bastante coisa obscura aí ainda, né, que a gente não sabe como que vai ser. Eu não vi você citando em momento nenhum aí, por exemplo, a questão da embriaguez. Pode dirigir embriagado, porque não é proibido você tomar uns goró. O que é proibido você tomar uns goró e dirigir. Perfeita essa observação. Aí eu vou para outra pergunta. Como é que vai multar esse cara? O cara tá ali andando com a motinho, toda esquisita. Aí a viatura para o cidadão. Fala, cidadão, você tomou umas? Tomei. E? Então, você não pode. Tá escrito aonde isso aí que eu não posso? Tá escrito, aí, vamos lá, aí tá escrito. O problema é como que vai multar esse cidadão. Porque não tem registro, não tem placa. Porque a previsão do teste positivo ou da recusa... Pergunta, CPF não pode ser multado nesse caso? Não, é o registro da placa. Tá. A questão da multa por dirigir embriagado, ela tem previsão legal lá no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir o quê, Luiz? Dirigir sob influência de álcool. Dirigir. Pode ser bicicleta. Pode ser bicicleta. Pode ser um carrinho de mão, ele também é um veículo. Pode ser um skate, ele também é um veículo. Ele fala dirigir. Tá. Ele não fala que tipo de veículo. Então tá bom. Ele não especifica se é um ônibus, se é um caminhão, se é um carro, se é uma moto, se é um autopropelido, se é uma bicicleta elétrica. Tá. Se é uma bicicleta, ele não fala. Dirigir sob influência de álcool. Ok? Como que você vai ser multado nessa infração? De duas formas. Você vai fazer o teste do bafômetro e no resultado ele vai dar acima de 0,04. E para dar acima de 0,04 é muito fácil. Até 0,33 no visor do aparelho. De 0,32. Desculpa, até 0,33. De 0,34 em seguinte, além da multa, nós temos o crime lá do 316. O primeiro ponto é esse. Outra forma de identificar a embriaguez. O agente de trânsito para, ele olha para você e você está mais para lá do que para cá. O hálito etílico. Hálito, óleos vermelhos. Então, tem alguns sinais que estão previstos na resolução, na legislação do CONTRAN, que estabelece que se você tiver esses sinais, e só apenas 2, o agente ele pode certificar que você está sob influência de álcool. Ok? 2 assuntos aí. E para multar, registro, documento. Se não tem habilitação, esse condutor ele não vai ter nenhum prejuízo em termos de suspensão da CNH, porque além da multa de R$ 2.934,70, a gente tem a suspensão por 12 meses. Só que tem aquele cidadão que se recusa. Eu ofereço o teste, ele se recusa. Existe uma infração específica para isso, que está lá no artigo 65A. O 65 fez o teste, o 65A você não fez. E ali o agente só vai certificar, recusou o seu teste do bafômetro, do etilômetro. Multa também, mesmo valor, suspensão da CNH por 12 meses. Se eu abordei ali uma bicicleta elétrica, um autopropelido, que não precisa de registro. Nem CNH. Nem CNH. Que ele está vendo o bloqueio, mas ele está vindo na contramão. Temos 3 já. 3 infrações. Ele está vindo na contramão. Tudo torto. O policial vê e fala, vamos abordar. Aborda e falei, e aí? Bom. Tem documento? Não tem documento nenhum aqui. Não. Ou tenho. O que você tem de documento? Tá aqui meu RG. Meu nome é Rodrigo. Pô, Rodrigo, tomou uns Guaraná aí, Rodrigo? Tomei, gosto de vinho, tomei ali uma cachaça, tomei ali um uísque. Tá, e aí? Não está previsto o recolhimento do veículo, no caso da bicicleta? Quer fazer o bafômetro? Quero. Quero. Pô, mete o bafômetro. Faz o bafômetro. Deu positivo. Deu e aí? 438. E aí?
Uma coisa que o agente pode fazer nessa condição, e aí é um pouco diferente das regras anteriores que a gente mencionou aqui, é a seguinte: ele pode reter o veículo para que venha um condutor habilitado. Aliás, condutor habilitado não, porque esse veículo não precisa de habilitação. Para que venha um outro condutor e leve o veículo embora para proteger até os outros condutores da via. Se não aparece ninguém ali para retirar o veículo, ele pode remover o veículo ao pátio por segurança. Só que aí vem o primeiro problema. Que informação que eu vou colocar no documento de apreensão, aliás, de remoção desse veículo para o pátio? Placa não tem. Talvez tenha o número de chassi, talvez tenha, talvez não. Qual a informação que eu vou colocar ali? Aí já começam os primeiros problemas para o policial. O policial ele vai querer fazer ali tomar as providências, mas quais que ele vai conseguir tomar? Então veja que o problema ele é muito mais complexo do que a gente está brincando aqui de calçada, de andando em velocidade, porque outras questões podem envolver isso. A gente está falando de uma blitz, mas e se ele estivesse transitando numa faixa compartilhada com o pedestre? A 50 por hora e com algum problema ali da capacidade psicomotora dele. Se eu fosse o policial para tentar, entre aspas, salvar os demais pedestres e desse perigo, talvez eu atuaria em cima de algum artigo, em cima de arruaça, sabe? Alguma coisa assim, de baderna, arruaça, alguma coisa que tem assim, para tentar tirar esse cara de circulação de alguma forma, a título de cuidar da vida dele e de terceiros também, que ele pode aprender, sabe? Tipo, sei lá, tentar enquadrar de alguma forma para tirar esse cara da rua, né? Se o policial quiser, ele pode, por exemplo, levar para delegacia. Ah, porque tá transitando na contramão, gerando perigo de dano para outras pessoas. Então ele pode até, de repente, tentar encaixar numa parte criminal para justificar levar aquele cidadão para a delegacia. Porque ele está pilotando ali um veículo. E ali ele está protegendo, além de proteger o próprio cidadão que está conduzindo aquele veículo, os terceiros que estão transitando. Uhum. E eu estou lembrando, por exemplo, aqui, a gente sabe que aqui em São Paulo tem muitas operações direção segura para justamente evitar essas questões do uso de bebida alcoólica e a direção de veículo. E normalmente eles ficam em cima de pontes. Normalmente é isso. Às vezes eu vou para o centro, estou voltando à noite, fatalmente eu passo ali por uma fiscalização de alcoolemia. E a gente sabe que numa sexta-feira, por exemplo, às vezes é comum o pessoal sair do trabalho e curtir ali um barzinho ali, bater um papo e depois vai embora. Muitos desses fazem com Uber e outros fazem com autopropelido. E aí? E aí a gente vê esses problemas que a gente está falando aqui, a questão da fiscalização. Então, se o agente quiser fazer a remoção do veículo pátio, ele até consegue, mas ele vai encontrar algumas dificuldades técnicas que podem atrapalhar ele fazer isso. Vou dar uma lida no chat aqui, a Viviane mandou, até para aproveitar esse assunto da embriaguez que eu levantei, uma coisa, primeiro, antes de eu ler aqui a mensagem da doutora Viviane, muito obrigado pela participação de vocês aqui no chat, dando boa noite para minha mamãe, meu papai que tá lá também, já me mandou por WhatsApp aqui. Paizão, tamo com você, hein, meu parceiro, tamo junto. O pessoal aqui sempre participando, muito obrigado pela presença de todos. Dr. José Luiz Rigamonte, sempre presente aqui nas lives do canal. Inclusive, ele está pessoalmente aqui agora. Quase sócio. Se quiser, pode fazer uma proposta aí, viu, Luiz? Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, é assim que eu gosto. Não, vambora. Eu gosto de pessoas honestas do meu lado. É isso aí. Se você quiser ainda botar um dinheiro no meu bolso para continuar do meu lado, eu tô dentro. Põe preço, a gente conversa, né? Vamos falar. E a amizade permanece. Com certeza. Falando aqui, você citou, Dr. Luiz, que quando faz o teste do bafômetro, que se der de 0,04 até 0,32, lá 33, é um tipo de multa e tal. Abaixo de 0,4, viu, gente? Isso daqui eu aprendi na outra live. Não é que você tem autorização para abaixo de 0,4 poder beber. Ou seja, toma uma latinha que não dá nada, bebe uma dose que não dá nada, tem que dar abaixo de 0,4. Na verdade, a tolerância é 0. Você não pode nem estar com 0,0001 de álcool no sangue. Não pode. Esse 0,4, o senhor me corrige, doutor, se eu estiver errado, é por conta da segurança do aparelho, né? Da questão da regulagem do aparelho. Margem de erro. Margem de erro. Boa, tava buscando essa palavra.
a margem de erro do aparelho. Então, na verdade, você não pode tomar nada, nenhuma gota de álcool. Zero. Perfeito. O 0,4 aí que o doutor mencionou é só uma margem de erro porque o aparelho pode estar desregulado. E eu gostaria aqui de falar do que a Viviane lembrou aqui, que ela teve um cliente que ela defendeu, e a Viviane, que é minha esposa e advogada, ela defendeu esse cliente que ele foi pego lá na praia, junto com a família dele. Ok. Foi pego, eu digo foi pego, né, porque foi uma infelicidade ali dele. Ele estava dirigindo, esposa, filhos do lado, ele não bebe. Ok. Ele não bebe, gente, é de verdade, não é conversa mole. Ele é aqueles caras caretas, igual eu não bebo. Ok. E ele usou aquele spray pra garganta. Própolis. Acho que foi própolis. E ele foi pego logo em seguida na Blitz. Ele tinha, inclusive, a nota fiscal Do que produto. ele tinha acabado de... Tava com dor de garganta, sabe? Quando você passa na farmácia, compra, espirra, logo ali à frente foi pego. Ok. E deu o coisa. E aí a Viviane defendeu ele. Então, nesse caso, eu lembro que a gente já conversou sobre esse caso em off, e eu lembro que o senhor me deu uma dica muito legal, que nesse caso, para conversar e explicar para o policial ali, para o agente que está ali, explicar o que acontece, ele vai ver que deu muito baixinho, e ali tem algumas sugestões que o senhor deu de fazer algum bochecho, um gargarejo, alguma coisa, esperar um pouquinho, né? Isso. Se o senhor puder contar pra gente aí. E antes disso, só dar um abraço. Geraldão, tô com saudade de você, meu parceiro. Muito obrigado aqui pela presença aqui na live. Valeu mesmo. A Vi tá falando aqui, ó. Não foi própolis, não. Foi spray que continha álcool para aliviar a dor de garganta. Perfeito. Vamos lá. A questão Vou falar primeiro a questão aí do etilômetro nessa margem de erro que ele tem. Todo equipamento que mede algo, que são os equipamentos metrológicos, ele tem uma margem de erro. Balança, que a gente está mais acostumado, balança, o radar. Velocidade, né? Isso. Você já comentou aqui. E o etilômetro. Quando nós fazemos o teste do etilômetro, ele tem essa margem de erro de 0,04, mas, como você bem disse, não é uma tolerância para ingestão e dirigir sob efeito de álcool. Antigamente, a legislação vem mudando aí desde 97 com o Código de Trânsito, passamos por várias mudanças e a última agora é tolerância zero aqui no país. Então, sempre que você faz o teste, por exemplo, deu 0,33 ou 0,34, muito próximo ali da margem para o criminal, né? Então, 0,33 menos a margem de erro de 0,04, você está 0,29, porque para dar criminal tem que ser 0,3, 0,30, ok? Então, sempre tem essa margem de erro para poder ali adequar alguma questão do aparelho. E não é um limite para você realmente beber. Quando você faz uso de algum tipo de medicamento que tem ali, na sua composição, tem um álcool, principalmente essa questão do spray, que a doutora Viviane mencionou aí, que era para a questão da garganta, você tem que avisar o policial no momento de fazer o teste, ou seja, você não se recusa ao teste, mas já avisa ele, olha, eu faço o teste, só que eu acabei de fazer o uso do própolis, tá? do medicamento aqui para a garganta. Está aqui o medicamento, está aqui a nota fiscal. Dá para a gente esperar ali pelo menos 15 minutos, vou fazer um enxágue bucal aqui para sair o álcool da mucosa da boca, porque quando você faz o teste, o que está fazendo o teste não é o ar do seu pulmão, é a mucosa da sua boca, o álcool que está aqui contaminando a sua boca. E ali, quando você faz o teste, o ar vem passando por aqui e ali ele vai dar positivo. Então, você solicita isso ao agente. O que ele vai fazer? O agente ele pode aguardar ali uns 15 minutos, você faz um enxágue, bebe um pouco de água, vai diluir aquele álcool e você faz o teste, ele vai ser zero, muito próximo ali do zero. Se o agente não permitir, você faz o teste naquele momento. Se for uma operação, já chama o comandante da operação e já avisa, olha, eu avisei o policial que eu fiz, está aqui, e eu quero fazer um segundo teste daqui a 15 minutos. Essa questão de fazer um segundo teste, ela não tem previsão legal na legislação. Então, o policial não tem obrigação nenhuma de fazer isso contigo, de dar essa possibilidade de você fazer esse segundo teste. Só que o policial ele tem uma obrigação de buscar a verdade real. Qual que é a verdade real? Será que eu estou sob influência de álcool ou não? Porque fala-se muito de pão, para não citar o nome aqui, o pão, como é que chama lá o pão quadradinho lá, que eu esqueci o nome agora? Seven Boys! Sem citar nomes. Sem citar nomes. Seven Boys, o Puma.
que se fala muito que ele tem na composição um tipo de componente lá que quando você faz a ingestão, e vocês podem procurar na internet aí que vocês vão localizar vários testes. Você come o pão e faz o teste logo em seguida, o aparelho quase explode. Só que se você faz o teste alguns minutos depois, o resultado é zero. Porque justamente aquela composição, aquele álcool que estava ali na sua boca, ele foi embora, ou que estava no seu estômago e veio até a boca, ele foi embora, e você faz o teste, ele vem a zero. Só que você tem que explicar isso para a gente, não adianta você negar já de cara. Explica ele para ele, primeiro. Oi, tudo bem, policial? Está aqui minha documentação, eu quero fazer o teste. Porque a primeira pergunta que ele faz é essa, eu quero fazer o teste do etilômetro. O policial ele não está com o aparelho na mão, ele vai pegar o teste e volta. Quando ele chega com o teste, você explica para ele, eu fiz o uso desse medicamento e está aqui nota fiscal, será que vai dar positivo? Quanto tempo faz que você fez o uso do medicamento? Ah, faz 3 minutos. Será que dá para a gente aguardar? Já começa a conversa falando para o policial. Será que dá para a gente aguardar? Eu quero fazer o teste, eu não estou me negando. Quero deixar bem claro isso, eu quero fazer o teste. Só que seria interessante te aguardar. Se eu puder fazer aqui um bochecho com água, alguma coisa assim, o policial ele vai permitir, ele não está preocupado ali. Porque muita gente acha que o policial tem cota ou que ele quer fazer multa a todo custo. Pelo contrário, ele não quer fazer, ele quer liberar o máximo de gente possível. Toda vez que ele tem que fazer multa é trabalho. Toda vez que ele tem que prender alguém e levar para a delegacia é trabalho. O que ele quer é um trânsito fluindo de maneira tranquila. E ele não quer fazer multa. A questão da multa é a última opção. É o cenário ali que, olha, realmente está sob a influência de álcool ou se negou a fazer o teste do etilômetro. Aí não tem caminho, ele vai ter que fazer ali a multa, né? Como todos falam. Se você está nessa condição, avise o policial, porque se você não avisar, ele não vai ficar sabendo. Não negue de imediato, mas é o contrário. Eu vou fazer o teste, porém, eu estou com essa questão. Dá para aguardar esses 15 minutos? O policial normalmente aguarda, eu nunca vi, pelo menos nos relatos que eu tenho aí, do policial ter negado a aguardar esses 15 minutos. Existe até previsão no manual do aparelho, de um dos aparelhos, se você pegar o manual, ele fala isso. Aguarde os 15 minutinhos, faz lá um enxágue para que você não seja, para que o aparelho não seja contaminado pelo álcool que está na mucosa da boca. Entendi. Está escrito até no manual do aparelho, né? É o que você falou, né? Tem que saber conversar também, porque também chega às vezes com arrogância, daí você vai ser tratado mal também. Com arrogância, né? Com arrogância. Me surgiu enquanto você estava falando sobre isso, até pra gente voltar no ciclo motores, aí a gente já está caminhando mais pro final. Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas aí, pode mandar aqui no chat, que eu refaço pro Dr. Luiz aqui com o maior prazer. Viviane, que estava, assim como eu, pensando em comprar essas motinhas, bicicleta, autopropelido. Essas motinhas elétricas. Eu vou falar do jeito que é mesmo. É motinha elétrica, porque outro dia a gente até teve um problema no carro, a Viviane falou, vou descer andando. Mas deu 3 minutos, ela me mandou já mensagem, voltou. cheguei. Oh. Não, eu cheguei, é porque só desce a rua de casa. Pertinho. Dá mais trabalho ela ir de carro do que ir a pé. Mas enfim, aqui em São Paulo é complicado, é perigoso, né? Mas essas motinhos estão no radar, tá, Luiz? Fica imaginando ela no terninho, indo pro escritório ou pro fórum ainda, né? Ela vai empinando, Bela. Pilota bem moto, hein? Nossa, no autopropelido. Não, Viviane vai bem de moto. Aí pô. sim. Pilota bem pra caramba, A gente precisa dar um veículo desse pra ela e mandar ela andar 6 km pra ver se ela vai cair ou não, se ela vai conduzir de maneira tranquila. Eu acho que ninguém vai conseguir andar com esse negócio. 6 km. Não vai conseguir, cara. Até porque esses negócios chinês aí, vai estar tudo errado do que tá escrito lá no odômetro. Você tá marcando 6 km mesmo, se não tá... Se não tá, é complicadíssimo isso daí, cara. Não tem uma, por exemplo, igual nos carros que tem um Inmetro, que passa por testes e tudo mais. Então, mas quando ele vem pro Brasil, ele tem que ser certificado. Mas não é, né? Não, aí, assim, quando ele vem pro Brasil, ele recebe uma certificação. Então, esse veículo ele está apto a transitar até 32 km por hora. Ele tem um limitador, porque tem que ter esse limitador. E eu estou certificando que o veículo está ok. Certificou? Aí se você falar para mim que os outros que vierem não tem esse limite, ou ainda, brasileiro é muito criativo, se ele for lá e desligar esse limite, a gente sabe que tem como fazer isso, você desliga o limitador, ele vai andar a mais de 32, né? Dependendo do local que ele tiver aí. Então, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que eu acabei te interrompendo que você ia fazer uma pergunta. Não interrompeu nada, imagina. Eu ia te mandar uma pergunta, assim, que me veio aqui. Você tá com o seu motopropelido lá, sua bicicleta. E aí você desembocou numa via que não tá permitido você andar. Nesse caso, você tem que fazer o quê? Descer e empurrar ela? Eu posso? Olha, uma ótima pergunta que você fez pelo seguinte... Diferentemente de uma moto, uma motoneta ou nós de carro,
A gente não precisa, digamos, fazer um planejamento da viagem. Eu vou sair daqui, eu vou lá para 7 de abril, mais ou menos eu planejo o quê? Onde eu vou estacionar o carro, para onde eu vou, alguma coisa assim. Quando a gente fala de bicicleta elétrica e de autopropelido, a gente tem que fazer um mapeamento de onde nós vamos passar. Porque pode ser que naquele local onde termina a ciclovia, a ciclofaixa, é uma via que eu não posso transitar. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou empurrar? E aí você tem que fazer um planejamento antes. Então não pode pegar a motinha sua e sair, eu vou, hoje, domingo, eu vou sair aqui, eu vou atravessar a cidade. Não dá para fazer isso. Vou lá pro Minhocão andar, só que até chegar Até chegar lá é uma outra história. E precisa ver até no Minhocão, porque eu não sei. Eu sei que bicicleta pode ir lá, mas eu não sei se tem alguma restrição específica lá no Minhocão para poder andar de final de semana. Aí precisa verificar isso também. Mas tem que ter um planejamento antes, por onde eu vou transitar para poder sair do ponto A e chegar no ponto B. Diferentemente do carro, diferentemente do carro elétrico, de qualquer outro que você pega e vai, e tá tranquilo, não tem nenhum problema. Mas as motos, elas têm que ter, bicicleta elétrica e autopropelida, ela tem que ter esse cuidado. A Viviane falou aqui que ela adora essas motinhas, também não vê a hora, mas ela falou, mas a 6 km por hora eu vou a pé. Deixa quieto isso aí, deixa quieto. Não dá. Viviane que pilotou moto desde sempre, teve uma infância no interior de São Paulo, lá em Atibaia, e ela andava de moto, zoava a cidade inteira de moto lá. E eu acho que para a experiência de quem tem experiência de andar em moto, eu acho que vai ter dificuldade de andar em bicicleta elétrica a 32 km por hora, ou no autopropelido. Não, 32 não é nem bicicleta, velho. Você dá 2, 3 pedaladas mais fortes, já passou disso faz tempo. Em moto você dá uma esticada, chega a 40, 50 tranquilo, aí você vai andar num autopropelido a 32 km, numa avenida até 50. Mas é que assim, Luiz, vamos ser sinceros, né? Eu sei que a gente tá aqui hoje, gente, pra falar do que veio nessa portaria de São Paulo e tudo mais, mas falando da parte prática, essas motinhas não andam só a 32, não cara. Anda. Você mesmo deu o exemplo aí do cara de patinete passando fincado lá. 50 km. 48 deu no Essas motinhas, radar. meu bicho, elas pegam umas puta velocidade, não vai só a 32. Questão dos 1000 watts. Como que você vai calcular isso aí, cara? Porque ela tem um limitador, mas brasileiro criativo, ele pode desligar isso. O notebook lá já era, é igual carro, igual carro elétrico. E aí tem uma outra questão também, na fiscalização. Como é que o agente vai saber se aquilo é um autopropelido ou se é um ciclomotor? Porque se ele for ciclomotor, habilitação e registro e placa. Como é que a gente sabe disso? Aí a gente tem que ver se no veículo tem algum tipo de característica que indica o que é aquele tipo de veículo, né? A potência, por exemplo. Porque existem alguns que na roda dianteira ele tem a capacidade em watts do veículo. Então, se você bate o olho e já vê que ele é 2.000 watts, é um ciclomotor. Ele saiu dos 1.000 e entrou no ciclomotor. Mas aí, Luiz, eu vou te falar eu não tenho experiência com esse tipo de veículo, mas eu tenho experiência com drone, que a gente tem aqui no estúdio e tudo mais, né? Ok. Quando saiu a legislação de drone, de Anatel, que você tem que fazer registro, você tem que, quando você vai fazer um voo, por exemplo, se você me contratar para fazer um voo de drone para registrar o seu escritório, eu tenho que fazer um plano de voo e registrar na ANAC como se fosse um helicóptero. Perfeito. Né? Tem lugar que eu não posso sobrevoar, tem todas essas regras. Tá. Mas para equipamentos de 250 gramas para cima. Aí, menos do que isso, a China veio para o mercado e começou a trazer drones de 249 gramas. E o meu, inclusive, eu te mostro aqui nos bastidores depois, vem printado nele, 249 gramas, bem embaixo assim na bateria. Ou seja, como, por exemplo, que eu estou fazendo um voo lá, gravando o seu escritório, chega um policial e fala, você não pode voar de drone aqui, cadê o registro da ANAC, cadê a Anatel, cadê todas essas coisas? Eu vou falar, cara, não precisa, tem 249 gramas, é só acima de 250 gramas. Aí eu desço o drone, vai lá, tá escrito 250. A gente não anda com uma balança na viatura. Sim, perfeito. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque uma motinho dessa, por exemplo, é óbvio que vai vir escrito 1000 watts. É óbvio que vai estar escrito lá, limited, 32 km por hora. É óbvio que vai estar escrito. Só que, cara, não tem como mensurar isso. Nesse próprio drone, tem vários combos diferentes de bateria. Eu tenho aqui a bateria que dura mais tempo para fazer mais tempo de vídeo. Minha bateria dura 40 minutos. É a bateria muito mais pesada. Se eu for pesar, lógico que vai dar muito mais do que isso. Só que Perfeito. vem escrito no drone. Então, assim, no dia a dia, vai dificultar muito, porque o policial não vai andar com um equipamento que faça a medição daquele motor para saber quantos watts. Ó, tá dando 1030, hein? Nós podemos fazer uma fiscalização
diferente. Ao invés de abordar o veículo para ver qual que é a capacidade dele, a gente faz a fiscalização por velocidade. Aquele que passa de 32 é o ciclomotor. Pátio. Não tem registro, não tem CNH, pátio. Então, todos aqueles, se você, por exemplo, tem um limitador de 32, você tira esse limitador, então ele vai andar mais. Andou a mais ali dentro daquilo que a gente colocou aqui, ele passa a ser um ciclomotor. Passou a ser ciclomotor, eu já ganho poderes para poder colocar no pátio e fazer multa. Mas aí se o cara estiver andando abaixo de 32, você também já não tem o que Não fazer. tem como, mas é um limitador. Se eu pego esse patinete, vamos trazer de novo aqui esse exemplo, 48 km por hora. Ele deixou de ser um autopropelido e passou a um ciclomotor. Ali a fiscalização já é outra, já muda todo o cenário. Mas aquele que está dentro do autopropelido, aquele que está dentro ali da bicicleta elétrica, já fica difícil de você fazer qualquer tipo de fiscalização. Você pode fiscalizar? Pode, mas você não consegue avançar. Mesmo esse ciclomotor, que eu mencionei, aliás, esse patinete, que ele foi multado a 48 km por hora, já não tem como fazer a multa, ok? Vai fazer a remoção dele para o pátio, o documento que você tem que registrar, ele já não vai placa. Então, em tese, já não tem multa. Então, você registra a multa, mas não consegue registrar a placa. Esse registro, essa multa, ela vai ter ali um número de chassi, por exemplo, se ele conseguir localizar. E esse auto de infração ele vai ser processado quando você for tirar o veículo do pátio. Porque naquele momento você coloca a placa, aí consegue processar o auto de infração. Mas tem prazo para isso, 30 dias. Passou 30 dias, já não consigo mais mandar notificação. Está complexa a situação. Por isso que o ponto de interrogação aqui no final do nosso slide, adorei. Fiscalização, e você esperou. Agora vem a parte principal. Vem a parte principal. Não dá para saber. Ela tem alguns entraves que impedem o policial. Pode ser que na sequência o órgão de trânsito ele estabeleça algum critério, ele venha com alguma alternativa para fazer remoção no pátio, ok, mas nesse momento eu não enxergo isso, pelo menos no primeiro momento. E aí vai aonde agora a dor de cabeça? Policiamento. Então aqui na capital, que é a legislação da capital, policiamento de trânsito, o policiamento da Polícia Militar, que não é o policiamento de trânsito, não é o especializado, mas eles que vão começar a se deparar com os primeiros problemas. E aí você fala para mim o seguinte, fala, Luiz, mas eu estou tranquilo, porque eu não tenho um veículo desse, eu não penso em comprar um veículo desse. Mas se você esbarrar num veículo desse e a pessoa se machucar, até que ponto vale a pena você conhecer a legislação? Até que ponto o advogado que vai te defender conhecer a legislação? A Viviane, por exemplo, que ela defendeu esse cliente dela, ela teve que ir atrás de informações para poder demonstrar que essa situação daquele cliente ela foi, digamos, ilegal, essa autuação. Então você como condutor hoje, você tem que tomar cuidado triplicado, porque você tem que olhar o veículo que está vindo do lado de cá para você atravessar, mas você tem que olhar se não está vindo um veículo na contramão, um autopropelido, uma bicicleta elétrica, porque esse pessoal não foi instruído. E aí que vem o problema, eles não foram instruídos. E como que você faz isso? Como que você instrui esse pessoal? Ah, mas tem que ser lá na venda. Mas será que na venda você vai conseguir instruir? Ah, vou te dar uma cartilha aqui. Será que ele vai ler essa cartilha? Eu não acho que é na venda, Luiz, porque você começa a atribuir a uma concessionária que não... É igual assim, você vai comprar um carro, você já tem que ter habilitação, você já tem que ter todo o conhecimento. A concessionária da GM não faz um treinamento pra você ver comprar o Celta. Não é responsabilidade da empresa. Não é, pô, de jeito nenhum. E aí a gente volta naquilo que eu mencionei antes. Lá na criancinha de 6 anos. Mas até chegar no ensino médio, 9, 10, 11, 12 anos, é muito tempo. Mas é um trabalho de formiguinha. Para a gente até melhorar o trânsito como um todo, e não só essa questão do autopropelido ciclomotor. Eu venho falando isso há quanto tempo que você me vê falando isso? Sim. Lá atrás, lá a criança entrou com 6 anos lá, uma coisa lúdica, vai devagarzinho, e lá no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, é pauleira. É prova pauleira mesmo, porque ele já sai de lá em condição para quê? Não precisa nem fazer prova do Detran. Ele já se certificou dentro da escola. Vai lá e faz a prova. E aí, se ele quiser um autopropelido e uma outra pergunta aqui. Qual a idade para limite para uma bicicleta elétrica autopropelida? Você não viu falando nada aqui. Não está falando nada, e mas aí? Ainda continuo do time do penalmente imputável. Você continua? E se eu falar para você que não tem idade? Não, a gente não falou disso, provavelmente não tem, senão você teria citado. Justamente. Mas eu sou do time do penalmente imputável. Mas para ser penalmente imputável, você vai ter que colocar uma habilitação nele também. Você já pode exigir, aliás, uma habilitação, nem colocar, você já pode exigir uma habilitação. Mas não tem idade. Pode ser ali uma criança até 12 anos, pode ser um adolescente de 12 até 18, até 17 e pouco ali.
Pois é, e aí se eles cometem algum crime de trânsito em cima de um negócio desse, eles não podem responder como um adulto, né? Mas olha a situação. Como é que você vai instruir esse jovem, né, esse adolescente? E aí a gente está falando aqui, e a maioria das pessoas que estão nos assistindo provavelmente tem um veículo desse ou tem interesse em adquirir um veículo desse, tanto a bicicleta como elétrica como autopropelido. Mas vamos pensar naquelas outras pessoas que não têm interesse, mas estão envolvidas nesse cenário. E aí, para a gente ir para o final aqui do nosso episódio, Luiz, você, como advogado especialista em trânsito, tem como auxiliar a compra? Então, ou seja, quem está assistindo a gente faz bem em te procurar, por exemplo, e para saber e buscar o que ela pode ou não comprar, se você pode dar esse direcionamento nas suas redes sociais também, aproveitar e deixar esse espaço para você trazer essa galera que está assistindo a gente para as redes sociais e como que você pode ajudar todo mundo aí. Você falou que está terminando, mas a gente ficou 15 minutos aqui só. Já está terminando? Mas é porque a Luana, aquela mesma que errou a entrada no começo da live, ela fica me dando bronca aqui. 1h10, 1h20, ela fica me dando bronca. Foi aqui. aquela que colocou refrigerante na geladeira e deixou congelar, é isso? A Coca, não é refrigerante, ela colocou a Coca. Se fosse um refrigerante, tudo bem, mas foi a Coca. É a mesma. É a mesma. Tá bom. Que falou que ia aprender a fazer brigadeiro e tal, é isso aí mesmo. E olhar no YouTube que ela falou pra mim ontem. Falou. Eu vou procurar no YouTube, doutor. Amanhã, na hora que você vier. Tá me dando bronca aqui. Mas tá bom, vamos lá. Você tem que terminar porque ela falou que você tem que terminar. Tá bom, vamos caminhando aqui pro encerramento. Já vou até me despedir então. Questão da compra, da aquisição do veículo. O escritório em si, ele não tem esse suporte para a pessoa fazer essa aquisição. A gente trabalha numa situação um pouco mais, digamos, grave, né? Que é a questão do próprio acidente de trânsito, outras consequências, a apreensão do veículo feita de maneira irregular, na verdade, remoção do veículo feita de maneira irregular. Então, a gente trabalha nesses tópicos, a gente não trabalha nessa orientação de compra do veículo, porque a gente tem aqui os vídeos, você mencionou aí das redes sociais, mas a gente trabalha no depois. Então, como eu mencionei no início, né, a gente é especializado, o escritório é especializado em questões que envolvem direito de trânsito, atua há quase 36 anos nessa demanda. Trabalhei de um lado na fiscalização, um bom tempo na fiscalização, e agora nessa parte de questões mais complexas, processo de suspensão, cassação da CNH, acidente de trânsito. Então a gente trabalha nessa área, mas eu não tenho esse suporte para compra. Mas aqui no YouTube você já deu esse suporte, né? Você tem bastante vídeo. Já, eu tenho. Isso. Na verdade, a gente tem 2 vídeos que falam sobre o ciclomotor, uns vídeos mais complexos, inclusive, que você comentou sobre o registro. Eu tenho vídeos mais completos que falam do que é CAT, como obtém esse documento. Então, se você que está nos assistindo, eu vou pedir para o Rodrigo depois deixar aqui um card para essa informação, para se você quiser assistir depois, do registro do veículo. Mas dessa questão do suporte, realmente a gente não tem no escritório. E já caminhando para o nosso final, vamos despedir aqui de quem nos assiste. Vai ficar brava. Maravilha. Muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, Trânsito em Debate no YouTube, Trânsito em Debate no Instagram e outras redes, a gente está caminhando também para alimentá-las, serão Trânsito em Debate. Então, por enquanto, YouTube, Instagram, tem muito vídeo lá, tem outros 2 vídeos que tratam sobre a questão do ciclomotor, um deles com o nosso amigo Rodrigo, da primeira vez que ele falou para mim que ele queria comprar um tipo de veículo desse, eu não sabia que a Viviane queria, porque senão teria trazido ela para bater esse papo com a gente aqui, mas muito obrigado de ter ficado conosco até esse momento. O Luiz é aquele cara, ele é todo formalzão assim em frente às câmeras, mas ele é um cara muito legal, muito gente boa e muito competente no que ele faz. E aí, quando a gente aparece com umas loucuras, ele é o primeiro a topar, ele nem espera a gente terminar a frase, ele só... Vamos aí. Vambora. Tamo junto. Não, dura que ele me liga numa segunda ou terça-feira, a resolução saiu na sexta, ele me ligou acho que na terça-feira. Luiz, o que você vai fazer na sexta? Eu falei, depende, você vai me chamar para um churrasco, uma coisa assim? Não, vou te chamar para um bate-papo. Mas aonde? No churrasco? Não, no estúdio. Mas o quê? Não, eu fiquei sabendo aqui, e aí eu fui obrigado a montar aqui rapidinho, com muito carinho para vocês, mas estamos aqui, né? Ficou excelente, Luiz, como sempre, muito conteúdo, muito bacana, parabéns por mais... essa aula que você deu aqui pra gente. E se você que tá aí assistindo ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. Esse vídeo ele foi transmitido ao vivo aqui no canal da Gargamel Produções, mas ele também estará disponível no canal do Luiz, né, Luiz? Lá no Trânsito Debate. Não, mostra ele tossindo. Pode, olha lá, boa. Olha lá. Os seres humanos também torcem, olha lá, ó, você acha que é só os caras, o cara é extraterrestre, velho.
Mas ele vai estar disponível lá no canal do Luiz. Também. Quando que você... Já sabe quando que você Previsão. vai subir? Desculpa, eu mandei a pergunta só de sacanagem. Só de sacanagem. Próxima quinta, previsão. Próxima quinta-feira. A partir da próxima quinta-feira, esse vídeo também estará disponível lá no canal do Luiz. Então, se você está assistindo a gente aí no futuro, pode deixar aqui embaixo nos comentários uma pergunta, que a gente, se eu souber, eu já respondo. Se não, eu pergunto pro Luiz, ou peço para ele entrar lá e te responder. Fechou? Então, muito obrigado aí pela participação. Luiz, muito obrigado, viu, meu parceiro? Valeu, Tamo Rodrigo. junto. Vai Obrigado. pagar a pizza agora ou não? Eu vou tentar, porque eu não tô conseguindo nem falar, não consigo pagar a pizza. Não consigo falar. Eu falo que o bicho é cara de pau, né? Você vai lá e escolhe e paga. Muito obrigado a Luana aí, desculpa pela brincadeira. Acho que é o primeiro programa nosso que ela faz, viu, Luiz? Ah, é? Então eu tinha que fazer a debutante, né? Então, Luana, muito obrigado aí pela operação aí das máquinas. Muito obrigado ao Vitor Brandão também, que cuidou do programa aqui, passou a tarde toda hoje cuidando do programa aqui, nos ajudando. Ao André, que vai fazer os cortes. Obrigado, Luiz. Valeu. Mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau.